Celso Santos Fernandes. Queria agradecer você que acessou o nosso canal, no YouTube ou nas redes sociais. Que Jesus Cristo abençoe a sua vida grandemente. É uma alegria, uma satisfação ter você conosco mais uma vez. Então, gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que você venha se inscrever, Nós temos uma meta de conseguir pelo menos 1000 inscritos. Então, que você possa nos ajudar, a pregar a palavra de Deus. Também que você possa dar o seu joinha, que você possa compartilhar. Com isso você vai estar nos ajudando grandemente e com certeza o Senhor vai abençoar grandemente a sua vida, Porque Deus abençoa todos aqueles que o amam, Que amam a obra do Senhor. Nessa hora eu gostaria de estar trazendo uma mensagem, que se intitula A Missão da Igreja. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, você que está com a Bíblia, em Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Altíssimo: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de espírito angustiado, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria ao invés de pranto. Louvado seja o nome do Senhor, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão antes os destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmão, aqui, nessa passagem de Isaías, é a mesma passagem que Jesus, ao entrar na sinagoga, ele leu. Você vai encontrar isso lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Então, Jesus, ele diz para os judeus: hoje se cumpriu essa profecia. E os judeus, irmão, eles não aceitaram, Eles não compreenderam que ali estava, o próprio Mashiach, o Deus em carne. E eles, se iraram e começaram a dizer: esse não é o filho de José, o carpinteiro? E levaram Jesus para tirar ele do penhasco. Mas a palavra de Deus diz que ele se retirou do meio deles, Porque Jesus, ele veio com uma missão, E a igreja, irmão, ela foi levantada para dar continuidade à obra de Jesus Cristo. O Senhor fala, O Espírito do Senhor está sobre mim. Sem o Espírito Santo, irmão, sem o Espírito de Deus, é impossível fazer a obra de Deus. O próprio Jesus, ele disse, o Messias, que o Espírito do Altíssimo estava sobre ele. Porque o Senhor ungiu, quer dizer, o capacitou para fazer a obra do Senhor. Então é o Espírito Santo, irmão, que nos convulsiona a fazer a obra do Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Quando nós estamos o que, irmão? Cheio do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmão, a palavra diz que Jesus Cristo, irmão, ele nos deu exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Hebreu, na Epístola de Paulo aos Hebreus, creio que deva ter sido o apóstolo Paulo que escreveu, e isso eu sinto pelo Espírito, Em Hebreus 13, versículo 12, louvado seja o nome do Senhor.
A palavra do Senhor diz, irmão, que Jesus Cristo, ele sofreu fora da porta. Jesus, irmão, não se deteve entre quatro paredes. Jesus, ele saiu para pregar a palavra do Senhor. A palavra igreja, irmão, vem do grego eclésia, que significa, irmão, chamar para fora. Então, irmão, a igreja dos nossos dias, ela precisa sair para pregar a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, como crerão naquele, né, que não ouviram falar? Precisa alguém, irmão, para pregar a palavra, né? E como irão se não forem enviados? Então, a missão da igreja, irmão, não é ficar somente dentro de quatro paredes, porque, na verdade, irmão, a igreja é eu e você. Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, irmão, Deus ele estava lá no Santo do Santo. E somente o sumo sacerdote podia entrar ali, irmão, no Santo do Santo. Havia dois compartimentos, o lugar santo e o Santo dos Santos. E Deus estava ali, irmão. Mas agora, Deus habita em mim e em você. Você é o templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo, irmão, ele veio para nos remir, nos redimir, nos restaurar o Senhor. Né? Lá em Romanos capítulo 5, a palavra diz que ele fez a paz, né? Ele fez a paz do homem com Deus através do seu sangue. E Jesus Cristo, irmão, ele deu exemplo. Lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 35, a Bíblia diz que ele andou de aldeia em aldeia, cidade em cidade, curando os enfermos, pregando o evangelho do reino. E a palavra diz que nós temos que andar como Jesus andou, irmão. Nós temos que dar continuidade à obra de Jesus Cristo. É para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados, irmão, somente para ficar entre quatro paredes. Mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, irmão, você não vai conseguir fazer a obra de Deus. Você não vai ter ânimo para sair. Você não vai ter sabedoria para pregar. Então, por isso que é necessário, irmão, se encher do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. Então, nós temos que ficar cheios, irmão, do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmão, ele deu uma ordem para a igreja, que está em Marcos, São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulo, né, ensinando a guardar as minhas palavras e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que é um discípulo, irmão? É um aluno. Nós temos que fazer discípulo ao Senhor. Nós temos que trazer as almas para o Senhor Jesus. Mas para isso, irmão, nós temos que nos sujeitar a parente, pode ser o seu colega de trabalho, esse é o seu próximo. Então, se você ama ele, irmão, você tem que se preparar, orar por ele e pedir oportunidade para que o Senhor venha usar você para levar a palavra de Deus até ele. Porque Deus, irmão, ele vai usar você e eu, né? Somos nós que temos que nos prontificar. O profeta Isaías, o Senhor falou, né? A quem enviarei? Quem irá por nós? E o profeta Isaías, ele disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quer dizer, ele se prontificou a fazer a vontade de Cristo. Então, nós temos, irmão, que ter amor às almas perdidas. Porque Jesus Cristo, irmão, ele nos amou de tal maneira, né? Que ele deu a sua própria vida. E o Pai, ele enviou seu Filho ao mundo para isso, irmão. Então, Jesus Cristo é a maior expressão do amor do Criador por nós. E Jesus Cristo, irmão, nos amou primeiro. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, nossas maldições, levou sobre si. E pelas suas chagas nós fomos sarados. Né? A igreja, ela precisa, irmão, despertar. A igreja, irmão, que eles chamam de primitiva, né? A igreja apostólica, que guardava a doutrina pura de Cristo, porque, irmão, o que eu vejo no livro de Atos é a igreja de Cristo.
Eu não acredito nessa história de igreja moderna. A igreja, irmão, é a igreja. A palavra de Deus diz que todos eram usados naquela igreja, irmão. Todos eram usados. E como, irmão, nasceu a igreja? Depois que Jesus, irmão, ressuscitou, ele disse para os discípulos, fique em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, irmão, a palavra diz que os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo e veio um vento forte, um vento impetuoso, um vento veemente, e pousaram língua como de fogo sobre eles, né? Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram, irmão, a falar até em outras línguas, né? Glorificando a Deus. E ali havia pessoas estrangeiras e viram eles engrandecendo ao Criador nas suas línguas natais. Né? Eles ficaram admirados. Então, irmão, ali o Senhor derramou o seu Espírito, o seu poder sobre a igreja. Ali eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, irmão, assim como o Espírito estava sobre Jesus e ele fez a obra do Pai, o Espírito hoje, irmão, está sobre mim e sobre você. E também dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 9, Lucas capítulo 9, louvado seja o nome do Senhor. 9, versículo 1 ao 15. Jesus Cristo, ele dá essa ordem para o seu discípulo. Ele comissiona o discípulo e envia o seu discípulo para dar continuação à obra de Deus, à obra do Altíssimo. Diz assim, lá em Lucas capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder, autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando cura por toda parte. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê, irmão, que Jesus Cristo, ele convocou os discípulos, assim como ele também te chamou, ele me chamou, ele os convocou, e ele deu autoridade, irmão, sobre os demônios. Jesus, ele diz, lá em Marcos, né? No meu nome, né? Expelirão demônio, curarão os enfermos. Mas, irmão, aonde que estão, irmão, as pessoas que estão oprimidas por Satanás? Estão lá no mundo, irmão. Não estão necessariamente dentro da igreja. Você prega dentro da igreja, mas é necessário você pregar o perdido, o traficante, o drogado, o homossexual, alérgico. Você que vai levar a palavra. Você que é o semeador. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então os discípulos, irmãos, eles fizeram isso. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui, o versículo 2, também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então somos nós, irmão, que temos que pregar o reino de Deus. Para quem, irmão? Perdido. Mas o que nós temos visto hoje dentro da igreja, irmão, não é um espírito de união. Lá no Salmo 133, a palavra do Senhor diz, tão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e para as orlas das suas vestes. Então o Senhor compara, irmão, a união à unção de Arão, sacerdote Arão. É a unção que desceu sobre ele. Então é precioso aos olhos do Senhor, irmão, o espírito de união. Mas o que nós temos visto dentro da igreja hoje, irmão, é um espírito de competição. E competição, amado, é uma coisa que vem do mundo. Né? Você vê que na Olimpíada, né, é uma competição. E aquele espírito ali, irmão, da Olimpíada, é um espírito que, irmão, pagão. Ali há uma idolatria. Né? O culto a Deus Olímpia.
uma coisa que era feita lá na Grécia. Então ali eles adoravam aquela deusa, não o Deus que criou o universo. E esse espírito, irmão, está dentro da igreja, né? Infelizmente. Mas nós temos que falar, pastor, o senhor está dando chicote? Não. Eu estou pregando, irmão, a palavra de Deus. Eu estou pregando aquilo que Jesus Cristo colocou no meu coração. E daqui a pouco, irmão, você vai entender por que eu preguei essa palavra, né? Eu gostaria também, irmão, de relatar rapidamente uma visão que o Senhor me deu para a igreja, que está relacionada com essa mensagem, com essa palavra, irmão. O Senhor me deu uma mensagem, irmão, e ele me levava lá para Mateus 25, que falava que quando ele vinha, ele vai separar os bodes das ovelhas. E naquela visão, irmão, o Senhor entrava dentro de uma igreja muito grande, aquela igreja tem um tapete vermelho, e o Senhor falava assim, os que forem de Deus se colocam do lado direito, e aqueles que forem filhos do maligno se colocam do lado esquerdo. A igreja, irmão, estava junto à multidão, mas ela se separava com o poder da palavra dele. Né? Só com o poder da palavra a igreja se separava. Então, irmão, o Senhor ainda vai fazer uma separação. E aí eu via quando o Senhor se aproximava de um homem moreno, de óculos, e ele dizia para o Senhor, Senhor, me perdoa. E Jesus falava para ele, por que você não foi fazer a minha obra? A obra que eu tinha na sua vida era missionária. Eu usei até criança para falar com você. E você ignorou. E aquele homem dizia para Jesus, Senhor, eu não tive tempo, porque eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar. Mas Jesus lhe disse, não era necessário você fazer a minha obra, fazer a minha vontade. Por você não ter ido fazer a obra missionária, pereceu 1 milhão de almas. Você já pensou nisso, irmão? 1 milhão de almas. Porque aquele homem não quis fazer a vontade de Deus. E ele tentava, irmão, se justificar dizendo, eu não tinha capacidade. E o Senhor falava para ele, se eu chamei, é eu que preparo, eu que capacito, eu que sustento. Né? E Jesus também chegava perto de uma senhorinha de óculos, de cabelinho branco, e aquela senhora de joelho, ela começava a falar com Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus falava para ela, olha, o meu juízo é sem misericórdia, porque o tempo da graça acabou, agora eu estou aqui como um juiz, eu vim para julgar. E aquela mulher, irmão, chorava, e era terrível o choro daquela mulher. E Jesus, ele disse para aquela senhora, olha, você enganou os irmãos, você enganou o pastor da igreja, mas eu via quando você ligava para os cartomantes, para os quiromantes, para os adivinhão, para saber qual é o seu futuro. E Jesus falava para aquela mulher, o seu futuro será o fogo eterno. E aquela mulher, irmão, entrava num desespero muito grande. E depois, irmão, que Jesus cobrava de um a um, irmão, a obra daqueles que estavam à esquerda, aqueles que não fizeram a vontade do Senhor, não foram pregar a palavra dele. Aí Jesus, irmão, estava com uma veste sacerdotal, era uma veste vermelha, com detalhes de ouro, e a Bíblia dele, irmão, era pura glória. Né? Ele falava e a Bíblia sabia sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele falava desse versículo aqui que está em Marcos 16, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Ele já deu essa ordem para a igreja. Nós temos que, irmão, pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Então, irmão, depois que Jesus, irmão, ele falava com aqueles que estavam à esquerda, ele dizia o seguinte, para os que estavam à direita, aqueles que foram fiel. Jesus dizia o seguinte, vinde bendito meu Pai, entrai no reino que está preparado para vós, desde antes da fundação do mundo, porque foste fiel a mim e a minha palavra e não negaste o meu nome. E aos que estavam à esquerda, irmão, Jesus dava uma palavra dura, eu não esqueço disso, o desespero daquelas pessoas. Elas já sabiam que iam ser condenadas, irmão. Jesus dizia, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não foste fiel a mim nem a minha palavra e negaste o meu nome, e não fizeste a minha vontade. Amaram mais o mundo que a mim, então vão perecer juntamente com o mundo. Então, irmão, era terrível aquela visão. Né? Que você possa, irmão, meditar nessa palavra, nessa visão que o Senhor me deu, né? Que o Senhor possa estar sempre abençoando sua vida,
e que o Senhor possa abençoar, irmãos e irmãs da igreja. Eu gostaria também, irmão, de fazer uma breve oração pela igreja. Aleluia. Senhor, nessa hora, Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha encher a tua igreja com a tua glória, com a tua presença, e que aqueles que possam ouvir essa palavra possam compreender, Senhor, que o teu Espírito ele possa trazer revelação a cada coração, a cada irmão, ó Deus, e que eles possam, Senhor, se posicionar da maneira que o Senhor quer, meu Pai, para que cada um possa alcançar, Senhor, a salvação naquele grande dia. É que eu te peço, Senhor, aleluia, e também, Pai, oro para aqueles que estão inscritos no canal. Eu peço para essas bênçãos, Pai, que o Senhor venha abençoar cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém.